Olá, vamos para a nossa aula de português, página 101, de olho na língua. Vamos começar aqui, encontro consonantal. Vamos lá. Número 1. Releia um trecho do e-mail escrito por Bia, depois faça o que se pede. Hoje, fomos ver um jogo entre os dois principais times de futebol de Roma, né? A Lazio e Roma. O jogo foi muito disputado e terminou empatado em 2-2. O Daniel ia adorar estar aqui. Letra A. Contorne as consoantes que aparecem lado a lado, sem vogal entre elas. Por exemplo, aí aqui já tem um exemplo da palavra escrever. Né? Tá até em negrito aí, mais escurinho, que é o S, o C e o R. Não é isso? Ó, nós temos aqui a palavra escrever, que temos aqui 3 consoantes juntas, o S, o C e o R, né? E aí, agora, né, primeiro, e tá pedindo para depois separar as sílabas dessas palavras. Então, vocês vão nesse trechinho que a gente acabou de ler, vocês vão encontrar essas palavras que tenham consoantes lado a lado. Vamos ver se eu acho um aqui para mostrar para vocês, ó. Hoje fomos ver um jogo entre, ó, a palavra entre. Já encontrei aqui. Tem o N, o T e o R, não é isso? Ó. Entre. Tá? Aí você tem que contornar. E aí vocês vão encontrar as outras, vão contornar e depois na letra B tá pedindo para separar as sílabas dessas palavras, tá? No caso aqui da palavra entre, vai ficar em tre, ó. Entre. Na letra C, em quais palavras as consoantes contornadas continuam juntas na mesma sílaba? E aí, todas as palavras que vocês separaram, e as consoantes contornadas continuaram juntas, aí vocês vão colocar na letra C. Na letra D está pedindo em quais palavras as consoantes contornadas ficaram em sílabas diferentes, né? Quando você separou as sílabas, cada um foi para um lado, aí vocês vão colocar na letra D, tá? E aí agora vem uma explicação, né? Chama-se encontro consonantal a sequência de 2 ou mais consoantes em uma mesma palavra. Em cada consoante representando um som diferente. Com cada consoante representando um som diferente. O encontro pode ocorrer na mesma sílaba, como nas palavras prato, que tem o P e o R, né? Então, 2 consoantes juntas, ficou pra, na outra sílaba, to. O PR continuou junto, né? E blusa, o BL continuou junto, quando a gente separa blusa. O B e o L continuam juntos, na mesma sílaba. Ou em sílabas diferentes, como nas palavras objeto. Quando a gente separa objeto, o B e o J, eles se separam, fica cada um em uma sílaba. E cerca, né? Também, na hora da separação, cerca. Na hora da separação, cada consoante vai para um lado, né? E aí, até nessa palavra que eu peguei aqui no texto, a primeira entre, nós temos os 2 casos em que a consoante se separa, que é no caso o N e o T, né? Ó. O N e o T, eles se separam, e também a gente tem um aqui que continua na mesma sílaba, o T e o R, né? Vamos lá. Fique atento, ó, presta bem atenção agora. Fique atento, não ocorre encontro consonantal quando as letras M e N formam dígrafos vocálicos, que a gente já conhece, os dígrafos vocálicos. Por exemplo, nas palavras campo e mente, que é o MP e o NT, não são encontro consonantais, já que e em são dígrafos vocálicos, pois uma vogal seguida de M ou de N representa um único som. Então, a gente não pode esquecer disso.
que as vogais junto com M e N, né, na pronúncia, representam um único som. Então, elas são, nesse caso aqui, dígrafos vocálicos. Não vão entrar como encontro consonantal, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse sentido, né? Aí tá aqui os dois exemplos de campo, né, que tem o M e o P. Aí vai pensar, tem um encontro consonantal aqui, o M e o P tá junto. Não. No caso aqui é o A e o M, que faz o campo, né? E a mesma coisa o mente, tá? Na próxima página, número 2, ó, observe os encontros consonantais das palavras nas placas a seguir. Vocês vão ler, vão achar que os encontros consonantais que tem aqui, né? E aí depois distribuir as palavras que têm encontros consonantais no quadro abaixo. Aí vocês vão colocar aqui no quadro. De um lado, encontros consonantais na mesma sílaba, ou seja, que quando separa o encontro consonantal, ou seja, as duas consoantes continuam juntas. E o encontro consonantal em sílabas diferentes, que é quando a gente separa, vai cada consoante para um lado, cada um fica em uma sílaba, tá? Vou colocar aqui no quadro. Na página 103 e última, o número 3, está assim. Antes de conhecer Roma, a personagem Bia tinha viajado para Barcelona. Leia um trecho do e-mail que ela escreveu para o pai sobre essa viagem e responda as questões abaixo. Para flavio@arquitetos.com.br, o assunto é Conhecendo Barcelona. Papi, tudo bem por aí? A viagem de trem para Barcelona foi legal, apesar do probleminha com a cabine. Você ia amar Barcelona. A cidade tem um bairro antigo com igrejas e palácios parecido com os de Portugal. Mas tem também um bairro novo, com construções muito estranhas, feita por um arquiteto chamado Gaudí. Vimos um prédio com a fachada toda torta. Gandhi. Já leu errado. Gandhi. Mas tem também um bairro novo com construções muito estranhas, feita por um arquiteto chamado Gandhi. Vimos um prédio com a fachada toda torta, né? E uma igreja que nunca ficou pronta. Um beijo, Bia. Aí tá assim, letra A. Tanto no e-mail, né, sobre Roma, quanto neste, que tipos de construção Bia destaca nos lugares visitados, tá? E aí, se não lembrar, volta lá no e-mail da Bia falando sobre Roma, né? Dá uma lidinha novamente para responder. Letra B. Volte às palavras destacadas no texto, tá? Nesse e-mail aqui nós já temos algumas palavras aqui em negrito, tá vendo? Mais escuras aqui, tá? Elas já estão destacadas. Pinte os encontros consonantais de acordo com o que se pede, olha lá. De verde, os encontros consonantais que estão na mesma sílaba, né? E de vermelho, vocês vão pintar os encontros consonantais que ficam em sílabas diferentes, separadas. Na letra C, na palavra antigo, há um encontro consonantal? Explique. Olha que a gente viu na outra página, falando sobre o né? Tem algum encontro consonantal aqui? E aí? Explique. Tá? Então, até a página 103. Boa sorte.